Sempre com a gente nesse horário no meio do dia, Aidar. Tem uma pergunta básica para fazer para você. Primeiro, boa tarde e agora a questão. Não há vida sem judiciário, Aidar, para absolutamente nada? Boa tarde. Pois é, Fábio, boa tarde, Fábio querido, Débora querida, e Boa uma boa tarde aí tarde. para os nossos ouvintes. Pois é, Fábio, você sabe que a gente tem perdido seguidas decisões da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, tem revelado que a gente perdeu completamente a capacidade de decidir questões que parecem básicas sem a mínima interferência do Judiciário. Por que eu digo isso, né? Ontem teve uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso que determinou que o transporte público urbano tem que ser mantido em níveis normais no domingo das eleições. A determinação foi uma decisão liminar, provocada por uma ação da Rede Sustentabilidade, o partido político. Veja, a ação da Rede pedia o seguinte, que no dia das eleições, o serviço de transporte público urbano de passageiros fosse gratuito em todo o Brasil e que os prefeitos mantivessem o transporte numa frequência igual ou maior à dos dias comuns de trabalho durante a semana e etc. O ministro Luiz Roberto Barroso não atendeu a esse pedido da Rede. Ele anotou na decisão dele que a ideia é boa, seria uma boa política pública, porque, afinal, o voto é obrigatório, você dá condições de transporte para o eleitor e votar, sem precisar, muitas vezes, despender, gastar dinheiro com isso. Então, assim, e que encontraria correspondência no texto constitucional. Mas ele rejeitou essa gratuidade universal dos transportes por uma coisa muito simples, porque isso seria o Supremo interferir no orçamento dos municípios. Isso não é cabível. Uma determinação assim depende de lei e de orçamento, previsão orçamentária específica. No entanto, o partido político foi lá e pediu, sabendo disso, ao Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma determinação para que seja mantido o transporte nos níveis normais, mas não atendeu o pedido de gratuidade, aumento da frota e outros pedidos que tinham sido feitos pela rede. E, Fábio, Débora, o ponto é esse. Isso é uma coisa que deveria ter sido pensado há muito tempo nas eleições. Isso deveria ter sido conversado, discutido no Parlamento, no Congresso Nacional. E talvez fazer parte da lei eleitoral com a aprovação na Câmara, no Senado, debate, ser colocado na lei eleitoral com a sanção da Presidência da República. Não é o Judiciário que tem que determinar algo desse gênero. No entanto, a gente reclama da judicialização da política, mas a política, os partidos políticos, vão ao judiciário e colocam na mão do judiciário. Resolvam esse problema, porque a gente foi incapaz de resolver no parlamento. Ou a gente começa a enfrentar essa questão com a complexidade que ela tem, chamando os políticos, os senadores, os deputados, os parlamentares e o Poder Executivo a assumir as suas funções, em vez de ficar jogando essas bombas para o judiciário, ou a judicialização vai só aumentar, e isso, uma hora, vai provocar um atrito entre os poderes ainda maior do que o que a gente vê hoje em dia correntemente. O Aidar, é exatamente isso, né? Alguns debates que têm de ficar no âmbito do legislativo acabam terminando lá e explodindo no judiciário, né? Parece que o pessoal não tem paciência para debater no próprio legislativo. Aí alguém tem a ideia de lançar para o judiciário e a justiça que resolva. O que eu te pergunto é o seguinte, isso sempre foi assim? Isso sempre aconteceu com essa frequência e só não virava notícia? E agora os holofotes estão, de um tempo para cá, mirando o judiciário também, além do executivo e do legislativo? Ou a frequência desse tipo de situação realmente aumentou de uns tempos para cá? Isso aumentou principalmente depois da Constituição de 88, Fábio, por conta da nova Constituição, né, que colocou o judiciário num patamar diferente no desenho institucional, em um poder tão importante quanto os outros dois, que nas constituições anteriores ele não tinha esse papel, ainda mais numa Constituição tão prolixa, tão grande e que prevê tantos direitos sociais e muitas vezes com os artigos abertos, uma carta de princípios que pode ser interpretada muitas vezes de maneira bastante elástica. Então isso é um movimento um pouco natural da Constituição, mas de fato tem crescido muito de um tempo para cá. Eu diria que nos últimos 20 anos, foram os dois fenômenos. A imprensa, nós descobrimos o Poder Judiciário e a importância que ele tem no desenho institucional
depois da redemocratização, mas também aumentou, de fato, a procura pelo judiciário por meio de ações como a ADPF, que são ações específicas para fazer com que o judiciário implemente princípios que muitas vezes não são enfrentados pelo Poder Legislativo. Então, isso tem sim aumentado. A gente, semana passada, eu discutia isso na segunda-feira com o Megali, com a Carla e com a Sheila na parte da manhã. O Supremo Tribunal Federal determinou que o poder público tem que oferecer creche. Essa determinação é perfeita e tem correspondência com a Constituição. Mas, meu Deus, o Poder Executivo e Legislativo já tinham que ter enfrentado essa questão. Não cabe ao Judiciário isso. Isso é previsto expressamente na Constituição Federal e, no entanto, o fenômeno que se vê é o seguinte: o poder político, quando não consegue resolver os seus problemas, ou lava as mãos e os cidadãos levam ao judiciário, ou o próprio poder político joga a bomba para o judiciário. Resolva, provoca o judiciário por conta de uma incapacidade de resolver determinadas questões no âmbito do parlamento e do executivo. Isso às vezes é bom, mas a gente está chegando num ponto em que tudo, quase, é resolvido pelo judiciário. Qualquer questão minimamente relevante acaba sendo resolvida pelo judiciário. Isso não é bom. Inclusive, vem sendo tema das nossas colunas, das nossas conversas aqui no Band News no meio do dia, né? Frequentemente você traz casos emblemáticos e fala justamente sobre essa discussão, né, Aidar? Então é um sinal de alerta aí para a gente ficar atento também, né? Certamente, a gente precisa ficar atento nisso, a gente precisa fazer, inclusive porque essa hipertrofia do judiciário não é boa nem para a sociedade, porque o judiciário pode ser razoável em algumas decisões, mas pode não ser. E o que faz com que o judiciário consiga se sustentar é credibilidade, porque o judiciário não tem voto. Então, se o judiciário começar a se meter demais nos temas políticos e perder credibilidade, ou as suas decisões que as suas decisões não sejam respeitadas à risca, porque ele está se metendo em temas que seriam da esfera política, isso é ruim para a própria institucionalidade. Então, assim, a gente precisa pensar em meios de desjudicializar o país. O judiciário é importante, tem que continuar importante, até por isso tem que resolver questões mais graves, mais importantes, e deixar questões banais, como o transporte. Não é banal do ponto de vista de desimportante. Ela é importante. Agora, isso tem que ser previsto pelo Congresso, pelo Parlamento e pelo Executivo. Não jogar na mão do Judiciário para resolver esse tipo de questão a 3 dias das eleições. Não é possível que a gente haja assim com questões tão importantes para o desenvolvimento do país. E, nesse caso, para o exercício da democracia. Sem dúvidas. Muito bem, Rodrigo Aidar volta a conversar com a gente na semana que vem. Obrigada, Aidar. Um bom fim de semana para você, viu? Até a próxima. Obrigado, Débora, querida. Bom fim de semana. Beijo, Fábio. Valeu, beijão Aidar. Valeu.